Bom dia, pessoal. Vou apresentar aqui para vocês, né, o nosso projeto, que ele está voltado para análise, né, da aplicabilidade do protocolo do Test of Gross Motor Development, né, ou Teste de Desenvolvimento Motor Grosso, TGMD3, né, para análise da competência motora em população adulta. Né, projeto de trabalho proposto por mim, realizado por mim e como orientação do orientador, professor Cláudio. Bom, pessoal, primeiramente é interessante contextualizar sobre as medidas, a medida, né, que a gente busca analisar no. Ah, tá gravando. As medidas que a gente busca analisar, né, nesse sentido desse teste. Que aqui a gente está utilizando a competência motora, né, definida como a qualidade da coordenação na produção das habilidades motoras fundamentais, e a qualidade dessa coordenação, que é a coordenação definida aqui como o domínio dos graus de liberdade para a geração de movimento. Né? Aí, nesse sentido, a gente vê que os estudos referentes à competência motora, eles vêm sendo realizados com foco na população infantil, dado-se que nesse período, né, evidencia uma maior facilidade de aquisição das habilidades motoras fundamentais, né, tem uma janela para aprendizagem aí, porque ainda não aconteceu a poda neural, por exemplo. E, além disso, nota-se que níveis de, esse período ainda está relacionado com níveis de competência motora e características relacionadas à saúde. Né? Quanto mais o indivíduo tem competência motora, quanto mais competência motora o indivíduo evidencia, mais ele tende a apresentar características relacionadas à saúde como peso reduzido e um nível de condicionamento físico mais adequado. Aí, nesse sentido, né, o indivíduo, quanto mais ele tende a ter uma competência motora melhor, mais ele tende também a práticas, né, a participar de práticas da cultura corporal de movimento, como danças, lutas. E, nesse sentido, né, esses estudos referentes à competência motora em população infantil, eles têm dado o foco de identificar possíveis riscos que interfiram nessa inserção, né, na prática dos indivíduos dessas atividades físicas, para posterior intervenção. Dessa forma, Stoddard e colaboradores em 2008 propuseram um modelo, né, denominado modelo sinergista, que dita essa relação recíproca e dinâmica entre a competência motora e a atividade física, né, relacionando-se com o risco de obesidade. Dessa forma, quanto mais competente o indivíduo se apresenta, né, quanto mais competente motoramente falando o indivíduo se apresenta, ele né, melhor ele apresenta menos risco de obesidade, né, apresentando um peso saudável e gerando uma espiral positiva de engajamento que retroalimenta esse sistema aqui e todos os elementos presentes nessa caixa. Né? E o oposto também é verdadeiro. Quanto menor a competência motora o indivíduo tem, menos ele se insere em atividade física, maior é o risco de obesidade e, nesse sentido, ele apresenta um peso não saudável, que gera uma espiral negativa de engajamento, uma espiral de desengajamento, que retroalimenta o sistema e corrobora para que todas essas variáveis aqui sejam degradadas. A gente ainda apresenta algumas variáveis mediadoras, né? As variáveis satélites aqui, que é a competência motora percebida. O indivíduo com menos competência motora, ele se enxerga com uma competência motora irreal, e características físicas relacionadas à saúde. Né? Todos interagindo aqui. E a gente ainda nota que aqui tem os períodos das infâncias, né? Early Childhood, Middle e Late Childhood, né? Sendo que essa relação ela é mais forte, né? Eles propõem que essa relação seja mais forte nessas duas infâncias aqui. Bom, pessoal, face da mesma moeda, né? Os estudos de competência motora que visam, né, a população adulta, eles fazem, né, uma análise relacionada a uma hipotética barreira de proficiência, né, proposta trazida por Seifert em 80, né, evidenciando que para um indivíduo, para uma maior inserção em atividades físicas, né, em contextos posteriores mais específicos, por exemplo, né,
de atividades físicas esportivas, né, que demandam mais habilidades motoras fundamentais, né, ou até não necessariamente atividades esportivas, mas atividades que demandam, né, alguma habilidade motora fundamental, o indivíduo teria que romper essa hipotética barreira de proficiência, né, para que a proficiência naquela habilidade motora fundamental fosse evidenciada. Né. Isso corroboraria para a maior prática, né, e inserção em atividades físicas futuras. Né. E os estudos de Stoddard, colaboradores de 2009 e 2013, buscavam, né, relacionar essa hipotética barreira de proficiência e o rompimento ou não dela, né, indivíduos adultos que se tenderiam a ter essa proficiência e habilidades motoras fundamentais para sua inserção, possível inserção em atividades físicas. Né. Aqui a gente nota uma interessante diferença entre os estudos sobre a população adulta e sobre a população infantil. Né. A diferença é essa evidenciada pelos estudos de competência motora da população infantil, buscam identificar uma predisposição dos indivíduos que tendem a ter uma menor competência motora, de inserção, né? Essa predisposição a uma menor competência motora está relacionada a uma não inserção. Né? E essa predisposição identificada poderia se intervir. Aí aqui nos estudos de competência motora para a população adulta, a gente nota que apresenta-se uma condição já concretizada, né, de o indivíduo é ou não proficiente em determinada habilidade motora fundamental e realiza esses estudos para essa identificação, talvez não para intervenção. Né. Aqui também outra característica relevante, né, que a competência motora ela é aferida por medidas de desempenho, né, ou seja, pela qualidade da ação propriamente dita, pela coordenação, né. Quanto mais distante o indivíduo saltar melhor, né? Qual a maior velocidade do chute que seria utilizado para análise, qual a maior velocidade do arremesso também. Né? Aí nesse panorama, valendo-se de uma ampla gama de habilidades motoras fundamentais para análise, não sendo só esses três, né, que esses estudos para adulto legal colocar, que são três habilidades motoras fundamentais utilizadas, né, arremesso de ombro, salto horizontal e chute. O TGMD3 proposto, né, o teste of Gross Motor Development, é um teste de desenvolvimento motor grosso que testa 13 habilidades motoras fundamentais, sendo elas de locomoção e manipulação, né? Uma ampla gama de habilidades motoras fundamentais, né, que testam, qualitativamente falando, a qualidade, né, da execução propriamente dita. A qualidade da coordenação na produção dessas habilidades motoras fundamentais, tendo critérios específicos para ver em que fase do desenvolvimento o indivíduo apresenta em determinada habilidade motora fundamental. Isso seria interessante, né? Se a gente tivesse um teste que mensurasse isso para a população adulta, haja vista que é um teste validado, né? Um teste de fácil aplicabilidade, né? Que o indivíduo teria que ter competências mínimas para conseguir aplicar esse teste, podendo ser usados em contextos escolares ou em outros contextos, né? E seria interessante fazer essa verificação. Então. Verificar a aplicabilidade do TGMD3, proposto por URIC em 2014, haja vista que ele é um teste que foi validado para a população adulta, foi validado para a população infantil aqui no Brasil, né? Valentini em 2014, se eu não me engano, 2017, né? E dessa forma, o objetivo principal do nosso trabalho, do nosso projeto, é fazer essa verificação, né, para uma possível aplicação do TGMD3 para a verificação da competência motora em população adulta, né, e relacionando, né, utilizando sobretudo o teste de correlação de Pearson, a esses testes, né, que são comumente utilizados para aferir a competência motora de população adulta, né, que é esse teste proposto por Stoddard e colaboradores aí.
que eles propuseram nos seus estudos de 2009 e 2013. Bom, pessoal, para começar, né, a aplicar o protocolo do TGMD3 de maneira ininterrupta, concomitantemente com as habilidades propostas para a análise da competência motora em população adulta, né, as habilidades motoras fundamentais de chute, salto e arremesso, que ditam que são utilizadas da forma ao indivíduo evidenciar o maior desempenho possível, né, a gente propôs exercícios preparatórios para evitar possíveis lesões, né. Aí, aqui uma imagem representativa nesse sentido, mostrando esse exercício de trote, né, que a gente propôs para uma preparação fisiológica cardiorrespiratória dos indivíduos para as habilidades que remetessem à corrida, por exemplo, né. Aí, de modo análogo, a gente também utilizou habilidades referentes a exercícios preparatórios, referentes a essas outras habilidades que a gente buscava desempenho máximo, como arremesso, o salto horizontal e o chute, sobretudo. A gente utilizou habilidades de exercícios preparatórios que remetessem a essas habilidades. Bom, pessoal, como dito anteriormente, né, o TGMD3 foi aplicado de modo ininterrupto, sendo realizado por intermédio de duplas e de forma que as habilidades motoras fundamentais de locomoção foram aplicadas primeiramente, né, e posteriormente, né, como o galope, né, aqui representado, e posteriormente as habilidades de manipulação de objetos, né, as habilidades manipulativas foram realizadas por cada participante, sendo que isso acontecia de modo intercalado, sendo que quando o participante realizava, por exemplo, primeiro o galope, na próxima habilidade ele começava realizando essa, só que na próxima o companheiro que estava realizando o protocolo com ele realizava a outra habilidade primeiro, e aí a gente foi fazendo essa intercalação de quem começava a realizar cada habilidade. As habilidades motoras fundamentais propostas por Stodden, né, foram utilizadas também, sendo elas já presentes, né, no protocolo TGMD3, que abarca essa ampla gama de habilidades motoras fundamentais, são 13, né, TGMD3. Os Stodden propuseram só essas três: salto horizontal, arremesso e chute, né? E nesse sentido a gente utilizou todas elas para análise, né? Aqui representado as marcações as marcações para análise cinemática, né? Sendo utilizado o marcador reflexivo na região do malelo aqui para o chute, né? Sendo destacado essa região com uma meia calça que a gente fez, né? Para destacar o marcador reflexivo e facilitar as análises cinemáticas, e a marcação posterior na bola também, né? Aqui um fundo preto posto com TNT para corroborar nesse sentido também. E aqui, como visto nas outras habilidades também, tanto do arremesso fundo do ombro, quanto do salto horizontal, né? E ainda, uma particularidade aqui do arremesso fundo do ombro, a gente utilizou essa luva para facilitar a marcação da bola, né? Para dar um destaque para a bola, né? Na hora de marcar posteriormente as habilidades para análise das medidas cinemáticas que seriam analisadas dessas habilidades propostas para estudos em adultos, né? Posteriormente. Bom, pessoal, é notório ressaltar que, né, as habilidades motoras, todas as habilidades motoras fundamentais, antes de cada execução de cada habilidade motora fundamental, né, tanto do protocolo do TGMD2, quanto do TGMD3, né, quanto as de medidas cinemáticas, as habilidades propostas para o estudo da competência motora em adultos, foram realizadas demonstrações de cada habilidade motora fundamental, né, sendo demonstradas 4 tentativas, sendo as duas primeiras em velocidade normal, a terceira em câmera lenta e a última em velocidade normal, dessas habilidades. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, que vou mostrar para vocês. Né? Aqui a habilidade passada, né?
no estágio normal. Aqui a habilidade de rolar, né? De novo. E é isso, pessoal.